Alô, alô, jovens estudiosos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Babi e nesta aula você vai ver como é simples realizar a conversão das unidades de medidas de comprimento. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like no vídeo, ativar o sino das notificações para receber todos os vídeos que serão publicados diariamente e também compartilhar com seus amigos que têm dificuldade nessa matéria, que é uma matéria bem extensa, tá? A gente vai começar falando sobre as medidas de comprimento, que tem como unidade base o metro, que a sua sigla é formada pela letra M. Dentro das unidades de medidas de comprimento, nós temos os submúltiplos e os múltiplos. Aqui nós temos o quilômetro. Se vocês repararem, todas as variáveis do metro, elas têm a própria palavra metro embaixo delas, tá vendo? Seguidas. Então, nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Os submúltiplos, eles são as partes do metro. Nós vamos dividir quando nós falarmos de submúltiplos. Então, se nós tivermos como referência 1 metro, então nós temos o décimo do metro, ó, decímetro, vem de décimo. Então, é a décima parte do metro, que é a mesma coisa que 0,1, tá? O centímetro, nós estamos falando da centésima parte do metro, que seria 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. E o milímetro, a própria palavra também já diz, é a milésima parte do metro, que é a mesma coisa que 0,001, tá bom? Aqui na parte dos múltiplos, nós vamos ter o decâmetro, que para cada decâmetro nós temos 10 metros. Para cada hectômetro nós temos 100 metros. E para cada quilômetro nós vamos ter 1000 metros, tá? E nós temos também as siglas. Aqui eu já coloquei para vocês a sigla do metro. A do decímetro, nós vamos usar o DM. A do centímetro, CM. E a do milímetro, MM. Vocês viram que é a primeira letra daqui com a primeira letra da nossa unidade base, tá bom? Aqui no decâmetro nós vamos ter o DAM, até para diferenciar do decímetro, senão ficaria com a mesma sigla. Então nós vamos usar essas três letras. O hectômetro, o HM. E o quilômetro, vamos usar o KM, porque ele vem da origem latim, tá? Por isso que nós não usamos QM, vamos usar KM como sigla do quilômetro. E aqui eu vou explicar para vocês o seguinte, que daqui para cá, quando você estiver indo da esquerda para a direita, você vai sempre estar multiplicando por 10. Ó, quilômetro para hectômetro, você vai multiplicar por 10. Do hectômetro para o decâmetro, você vai multiplicar por 10 também. Do decâmetro para o metro, multiplicar por 10. Do metro para o decímetro, multiplicar por 10. Do decímetro para o centímetro, multiplica por 10. E do centímetro para o milímetro, multiplica por 10. Quando você estiver fazendo o caminho inverso, você vai usar o quê? A operação inversa. E qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, aqui eu vou dividir por 10, 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 dividir por 10 e dividir por 10, tá? Então, o que isso quer dizer? Aqui, lembram lá no slide anterior que eu estava falando sobre o quilômetro, ele ter 1000 metros? Porque aqui você multiplicou por 10, por 10 e por 10. E 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000, o que faz com que 1 quilômetro tenham exatamente 1000 metros, tá? Vamos para exercícios na prática. A maioria de vocês tem dificuldade de fazer a conversão de medidas, principalmente quando nós falamos de números decimais, tá bom? Então eu trouxe alguns exemplos de números inteiros, mas eu vou focar bastante nos decimais para vocês ficarem muito craque nessa parte, tá? Eu vou ensinar esses 4 primeiros aqui, do A até o D. Depois eu sugiro que vocês pausem o vídeo para tentar fazer do E até o H, onde tem duas conversões de números inteiros e 2 conversões de números decimais, tá? Tem 2 maneiras de você fazer. Você pode olhar para o número e pensar o seguinte: quem é a parte inteira?
A parte inteira vamos ter o 0, aqui vamos ter o 1 e aqui vamos ter o 27. A parte inteira é sempre a quem é feita a referência. Então, aqui eu tenho 0 decâmetros. Então, eu trouxe aqui a tabela aqui em cima só para eu colocar para vocês verem, ó. Eu vou colocar o 0 no decâmetro, tá? A minha vírgula vai estar aqui. O outro 0 vai estar no metro, o 2 no decímetro e o 0 no centímetro. Eu estou falando de converter para centímetro. Então, do decâmetro para o centímetro, eu tenho que, de acordo com o que eu expliquei para vocês, ó, eu vou multiplicar por 10 aqui, vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10. Então, se eu vou multiplicar por 10 3 vezes, eu estou multiplicando por 1000, concorda? Porque 10 vezes 10 são 100 e 100 vezes 10 são 1000. Se eu estou multiplicando por 1000, eu vou andar com a minha vírgula 3 casas para a direita. Então, ó, andei uma, andei duas, andei 3 casas. Logo, este número, 0,020 decâmetros, virou 20 centímetros. Tá bom? Porque a vírgula vai vir imediatamente aqui para o final. E 20,0 é a mesma coisa que 20. Vamos para o quilômetro. 3 quilômetros, eu quero converter agora para metro. Se eu tenho 3 aqui, é só eu preencher com zeros. Porque, lembra? Eu vou sempre multiplicar por 10, ó. Multipliquei por 10, multipliquei por 10 e multipliquei por 10. Então, se eu multipliquei por 10 3 vezes, é o mesmo que multiplicar por 1000. Então, números simples assim, você não precisa colocar aqui na nossa régua, tá? Mas é importante que você lembre sempre dessa ordem, porque essa ordem não vai estar escrita nos lugares. Você precisa decorar essa ordenzinha aqui. Então, 3 quilômetros é o mesmo que 3.000 metros. Agora, sem colocar aqui na régua, ó, eu tenho 1,24 hectômetros. Então, o 1 inteiro, ele vai ficar na casa do hectômetro. Então, eu vou repetir aqui, ó, 1, 2 e o 4, sem a vírgula, tá bom? Ó, o 1 no hectômetro, se eu vou para o metro, eu estou andando 2 casas para a direita. Logo, eu estou multiplicando por 100. Ó, por 10, 10 vezes 10, 100. Então, se eu multiplico por 100, eu vou andar 2 casas para a direita. Logo, eu vou ficar com esse número mesmo, 124 metros. Agora, do decímetro para o decâmetro, que é a maior dificuldade ainda, que é quando você tem que voltar, ou seja, dividir por 10, por 100 ou por 1000. Veja bem, se nós temos 27 decímetros, ó, quem está no inteiro é quem vai ficar dentro da casa. Então, aqui é como se eu tivesse o 27 aqui dentro e o vírgula 3 assim, tá? É assim que a gente representa. O 27 vai ficar todinho dentro da casa do decímetro. Como eu quero ir para o decâmetro, eu tenho que andar quantas casas para a esquerda? Ó, 1, 2 casas para a esquerda. Se eu estou andando 2 casas, eu estou dividindo por 100. Por que dividindo? Porque eu estou indo para a esquerda. Tá? Então, aqui, se eu vou dividir por 100, ó, a minha vírgula, eu vou repetir o número aqui, ó, 27, 3, pronto. A minha vírgula estava aqui, ó, andei uma, andei 2, coloquei a vírgula. Aqui eu tenho que preencher com 0. Então, 27,3 decímetros é a mesma coisa que 0,273 decâmetros. Vocês reparem que os algarismos, eles não mudam, tá? Eu continuo tendo o algarismo 2 aqui, o algarismo 3 aqui, o 1, 2 e o 4 aqui, o 2, 7 e o 3 aqui, tá bom? Agora, eu sugiro que você pause o vídeo para tentar fazer esses 4 sozinhos, porque eu já dei exemplos tanto de inteiro quanto dos decimais, tá bom? E vamos lá. Se eu tenho 18 quilômetros e quero ir para hectômetro, lembrando que o 18 ele vai ficar dentro da casa do hectômetro, do quilômetro, desculpa, porque são 18 quilômetros. E se eu quero ir para hectômetro, eu vou multiplicar por quanto? Por 10. E na multiplicação por 10, basta eu acrescentar um zero. Ou, se você quiser imaginar que aqui tem uma vírgula, também pode. Você vai movimentar ela uma casa e ela vai ficar no final. Logo, 18 quilômetros é a mesma coisa que 180 hectômetros, tá bom?
Agora eu tenho 150 metros e quero ir para quilômetro. Eu não multiplico por 1000 para ir de quilômetro para metro? Então, eu vou dividir por 1000 para ir de metro para quilômetro. Eu vou reescrever aqui o número 150 e agora, todo número inteiro ele tem uma vírgula, né? Aqui no finalzinho dele. Então, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Logo, a minha vírgula vai ficar aqui e eu vou colocar um zero. Então, 150 metros é o mesmo que 0,15 quilômetros, tá? Agora, eu tenho 23,345 hectômetros e quero converter para decímetros. Então, eu vou reescrever o número aqui, 345. Vocês viram que é só posicionamento de vírgula, tá? Se você vai multiplicar, por exemplo, por 1000, você vê a quantidade de zeros que tem e você anda a vírgula, a quantidade de zeros que tem o número. Então, por exemplo, aqui, o 23 ele vai ficar dentro da casa do hectômetro. O 3 aqui, o 4 no metro e o 5 no decímetro. Se eu quero ir de hectômetro para decímetro, eu estou andando quantas casas? Ó, 1, 2, 3 casas. Se eu estou andando 3 para a direita, eu vou multiplicar por 1000. E o 1000 tem quantos zeros? O 1000 tem 3 zeros. Então, eu vou andar 3 casas para a direita. Ó. 1, 2, 3. Logo, eu vou ficar com o número 23.345 decímetros. Tá bom? Agora, eu tenho 1 decímetro, 1,456 decímetros e quero converter para milímetro. Então, eu tenho o 1 aqui dentro da casa do decímetro e vou andar 2 casas para a direita. Então, eu vou repetir o meu número aqui. E agora, a minha vírgula vai andar 2 casas, ó. 1, 2 casas. Logo, ela ficou aqui, depois do 5 e antes do 6. Então, 1,456 decímetros é o mesmo que 145,6 milímetros, pessoal. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou atender tudo que for possível para ajudar você a descomplicar de uma vez por todas esse assunto, tá? E se você gostou dessa aula, não se esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sino das notificações para não perder nada. Até a próxima aula!